Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Entre eles. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Repita assim comigo essa oração. Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Sente. Pela manhã eu disse a Sara, minha filha não está aqui à noite, veio pela manhã, mas eu tenho 2 filhos. Um está entrando na adolescência, o Jadiel. Cada filho a gente tem uma forma de trabalhar, de falar com eles. Mas eu estava contando pela manhã de como nós fomos criados, a nossa geração foi criada. E possivelmente alguns aqui receberam discursos quando fizeram alguma coisa errada, diferente do que os irmãos interpretaram aqui. Meu pai, se fosse meu pai, se fosse não, né? Ele fazia assim. Vem aqui. Você sabe que a regra aqui dessa casa é diferente. Aqui a música toca e todo mundo dança conforme a minha música. Você pode até tomar a decisão errada, mas enquanto você estiver debaixo desse teto, você anda de acordo com a disciplina dessa casa. E pode tirar no seu cavalinho da chuva que você não vai também não. Era mais ou menos assim que meu pai falaria comigo. E se brincar, e muitas vezes quando nós estávamos antes de tomar uma decisão errada, não precisava falar, ele já quebrava todo mundo no pau. Eu estava contando a minha experiência com a Sara. A Sara, falei pela manhã, ela já superou isso há anos. Um certo tempo, antes de casar, a Sara deu uma crise de depressão. Pelo menos a gente entendeu que era uma crise. Dentro dessa crise, ela veio se escondendo, fazendo alguns atos que todo adolescente, ou pelo menos alguns, todos não, alguns adolescentes se escondem, querem ali ficar no quarto. E um dia ela decidiu que ia se matar, queria morrer. Minha filha Sara. Saiu, foi para a escola e de lá tomou outros rumos e falou com o namorado, algumas coisas, que já estava mais ou menos uma despedida ali. E aí o William liga para mim, eles namoravam ainda, ligou desesperado: pastor, a Sara sumiu, ela não quer falar onde está. E eu ligava para ela e nada. E até que ela atendeu o telefone, chorando, disse assim: eu vou me matar. E aí eu fiquei numa situação difícil, porque eu não sabia onde ela estava. E a gente não sabe o que o inimigo pode fazer diante de uma situação dessa. Mesmo que a pessoa fale da boca para fora, mas o inimigo se aproveita da situação e acaba levando pessoas a cometerem o ato. O fato que convenci ela, de tanto ligar, convenci ela a voltar. Nesse período, antes dela voltar, eu fui para os pés do Senhor orar, pedir ao Senhor uma direção. E a direção que Deus me deu foi a mais louca do mundo. Não digo para você que você tem que fazer igual, foi a direção que Deus me deu. Quando ela chegou, eu estava com um cinto na mão. Eu quero morrer. Falei: beleza, você quer morrer? Então você não vai carregar esse pecado. Eu vou te matar primeiro. Falando como homem, tá, irmão? Eu vou te matar primeiro. E cinto para cima e cinto para baixo. Não tinha um lugar que ela não recebeu cintada. Balança para lá e para cá. Eu bati como se eu estivesse batendo de cinto em um homem. Ela apanhou muito. Foi uns 40 minutos de taca, de cinto. Até que ela gritou assim: não, eu não quero morrer mais não. Eu disse: já que você quer morrer, eu vou te matar. Você não vai carregar esse pecado, deixa que eu carrego esse pecado nas minhas costas. Até que ela falou que não queria morrer. E aí eu parei, sentamos, fomos diagnosticar o porquê que ela estava com aquele pensamento. Ela estava carregando um trauma de infância, quando morava com a mãe, e que isso acarretou nessa crise.
Passei a madrugada inteira tentando convencer ela a ligar para a mãe, a perdoar a mãe. O que eu estou querendo dizer? O meu discurso foi diferente do seu, talvez. A minha forma de lidar com ela nesse momento foi diferente do seu. Cada momento na vida dos nossos filhos e as decisões que eles tomam, nós nos comportamos de formas diferentes. Resultado final. No outro dia, a depressão dela tinha ido embora. Pastor, mas o que é isso? Que crueldade é essa? Irmãos, eu não fiz nada na carne. Eu estava orando ao Senhor e foi essa a direção que me deu. E Deus libertou ela através do cinto. Nunca mais teve depressão. Meu discurso, então, foi diferente. Mas o que nós vemos aqui, nessa parábola, é que o filho mais moço, ele vem diante do seu pai, e ele vem querendo tomar uma decisão errada. Ele diz assim: pai, me dá a minha parte da herança, que eu estou indo embora. O que o pai falou para ele? Quem estava de manhã, fica calado. O que o pai falou? Olha aí na sua Bíblia, o que tem? Aproveita que você tem uma Bíblia, se é que você tem, olha aí. O que o pai falou para o filho quando ele veio? Pai, me dá a minha parte da herança que eu estou vazando. Achou? Já fechou a Bíblia, irmão? Deixa a sua Bíblia sempre marcada quando for a leitura, em papel ou um marcador de texto. O que ele falou aí? Alguém, pelo amor de Deus? Falou nada. Diferente de nós, que temos muitos discursos diante das decisões erradas dos nossos filhos, este pai aqui, que representa Deus, depois a gente vai entender que essa parábola, ela tem tudo a ver com o amor de Deus por nós. O pai não fala nada. Quando o filho volta, ele não falou assim, eu te avisei. Todos eles falaram isso aqui. Papai te avisou. O pai também não fala nada. Quando o filho volta e ele vem pedindo perdão, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. O pai também não falou nada. Ao invés de se direcionar ao filho e dizer assim, olha, bem que eu te avisei, olha aí o que deu a sua decisão, olha as consequências que você sofreu, o pai grita para o seu servo, traz a melhor roupa e vista nele, traz sandália e coloque nos seus pés, traz um anel e coloca no seu dedo, vai lá e mata o novilho cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado, e a Bíblia diz que eles começaram a regozijar por causa do retorno do filho. Mas o que eu quero que você entenda a princípio é de que o pai não teve um discurso. Porque Deus é diferente de nós. Deus não se comporta como nós. Quando você erra, mesmo Deus sabendo que você vai tomar uma decisão errada, porque Ele já sabe, Ele é onisciente, mesmo diante das suas decisões erradas, Ele não deixa de ser o seu pai, Ele não deixa de te amar, independentemente das suas escolhas erradas. E aqui, nesse texto, nós percebemos o porquê que Jesus está contando essas parábolas. E, junto dessa parábola do filho pródigo, nós temos mais duas parábolas que Jesus conta. O texto começa, e ele é dividido no versículo 1, versículo 2, nos aponta a razão de por que Jesus está contando aquelas parábolas. No versículo 1 fala que Jesus estava assentando com os pecadores. No versículo 2, os religiosos começaram a criticá-lo, e aí então, no versículo 4 adiante, Jesus começa a contar as parábolas. Ele vai contar a parábola
da dracma, ou da ovelha, ele vai contar a palavra da dracma, como nós conhecemos. Eu quero que você se atente a isso, que nós conhecemos dessa forma. Parábola da ovelha perdida, parábola da dracma e parábola do filho pródigo. Jesus conta essas parábolas. Então esse texto ele é bastante claro. A mensagem dele é bastante clara. Quando Jesus conta essas parábolas, ele está querendo se referir ao amor do Pai para conosco. E a forma que ele age quando nós nos extraviamos, quando nós andamos por caminhos errados. Este capítulo, o capítulo 15, ele também nos aponta algumas realidades, pelo menos 4 realidades aí. Primeiro é a acessibilidade dos pecadores e publicanos a Jesus. Nós percebemos no versículo 1 que os pecadores e os publicanos se assentaram à mesa com Jesus. O versículo 2 vai falar da crítica dos fariseus, porque quando eles veem Jesus se assentando com esse tipo de gente, eles ficam indignados e começam a criticar a atitude de Jesus de receber aqueles pecadores, de se assentar à mesa e comer com eles. Por causa da crítica dos fariseus, Jesus então conta as parábolas, as 3 parábolas, que tem um objetivo. Qual é o objetivo de Jesus contar essas parábolas? De falar a respeito da sua missão, de manifestar a sua graça aos pecadores. Por isso que Jesus está sentado à mesa com os pecadores, diante da crítica dos fariseus. Jesus agora vem contar essas parábolas, e você vai perceber que em todas elas, ele vai terminar dizendo que há alegria diante de Deus, há alegria nos céus, por um pecador que se arrepende. A festa nos céus por um pecador que se arrepende. Jesus está querendo manifestar a graça salvífica do Senhor. A bondade de Deus salvando o perdido, se encontrando com o pecador, tendo misericórdia do pecador. Por isso que ele vai contar essas parábolas para tentar expressar de como Deus é conosco, de como que o Pai se comporta conosco. A palavra diz que ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados por Deus. Amém, meus irmãos? Tomamos decisões erradas na nossa vida. A humanidade se extraviou desde Adão. Quando Adão toma a decisão errada, toda a humanidade se extraviou. E agora ela precisa ser resgatada. Como nós entendemos que Deus vai resgatar a humanidade novamente? Ele envia o seu único filho para morrer no nosso lugar. Jesus é a expressão exata do amor de Deus para conosco, do amor do Pai para conosco. E por isso que ele vai dizer que há festa no céu quando um pecador se arrepende. O início desse capítulo, ele nos informa que há 2 grupos de pessoas aqui diante de Jesus. Nós temos o grupo daqueles que são considerados pecadores, publicanos. Publicanos são aqueles que copiavam a lei. São os copistas da lei. Ou os escribas, melhor dizendo. Os publicanos eram cobradores de impostos. Fiz a confusão aqui. Eram aqueles que estavam ali, os fariseus e os escribas. Estavam ali diante do Senhor criticando. Mas tinha um outro grupo de pessoas que estavam ali porque eles queriam ouvir de Jesus, aprender com Jesus. Então nós temos 2 grupos de pessoas que estão diante do Senhor. Aqueles que criticam o que Jesus está fazendo e aqueles que querem aprender com Ele. E eu quero já, de antemão, antecipar isso para nós a título de introdução. Na igreja também, hoje nós temos pessoas que vivem dessa forma. Nós temos os críticos e nós temos aqueles que estão aqui para aprender. Nós temos aqueles que tudo que acontecer na igreja, tudo que acontecer no evangelho, ele é o primeiro a se posicionar para criticar. Ele critica o pastor, ele critica o líder, ele critica a igreja, ele critica o dízimo, ele critica a oferta, ele critica o jeito que a igreja trabalha. Ele é um crítico. Esse tipo de gente sempre vai se posicionar para ver
o defeito do outro, mas ele nunca enxerga os seus próprios defeitos. Mas nós temos aqueles que querem se assentar à mesa, mesmo sendo pecadores, considerados pecadores, eles querem se assentar à mesa e aprender com Jesus. E eu espero que você esteja nesse grupo dos pecadores. Que você entenda que nós somos pecadores e precisamos da graça do Senhor. Precisamos nos assentar à mesa com Ele para aprender com o nosso Senhor. Ele começa falando sobre esses dois grupos de pessoas, aqueles que criticam e aqueles que querem aprender, mas ele também termina falando a respeito de dois filhos. Um filho mais moço, o mais novo, que vai diante do pai e pede a sua parte da herança. E aqui é uma afronta. Por quê? Porque só poderia tomar posse da herança quando o pai morresse. O que está acontecendo com esse filho mais novo? Ele está matando o pai antes da hora no seu coração, para viver a sua vida. E nós temos refletido também na parábola, nós ouvimos falar que o pai distribuiu os bens entre os dois filhos, repartiu a herança entre os dois filhos. O filho mais velho, ele também recebeu a herança neste momento que o mais novo pediu. A Bíblia. Você deve ter um relacionamento com a palavra todos os dias. Mas tem gente que não pega na palavra a semana inteira. Talvez quando vem na igreja. E alguns, para tentarem dar aquele alívio de consciência, pega aqueles versículos compartilhados na internet e compartilha. Mas você tem relacionamento com a palavra todos os dias? Você ora todos os dias? Que vai determinar se você está no reino, se você vive o evangelho apenas buscando as coisas que Deus pode te dar, é se você tem relacionamento com Deus de verdade. Se você for um filho que vive de fato o evangelho, você vai se relacionar com o Pai todos os dias, independentemente daquilo que você vai ganhar. Mas tem gente que se relaciona com Deus apenas para alcançar os benefícios. Tem gente que ora todo dia, mas ele só ora todo dia quando acorda a rocha. Porque ele está precisando de algo. Aí sim, ele faz campanha de madrugada, ele vai para o monte, ele vem para a igreja, ele pede oração para todo mundo. Mas o que determina, irmãos, se de fato nós estamos aqui, na verdade, no grupo desse filho mais novo, que apenas quer os benefícios do pai, é se ao longo da semana nós estamos tendo relacionamento com Deus. Se você não vive relacionamento diário com Deus, você está no evangelho apenas por interesse. Você vem para o culto para ser abençoado. E quando você ora apenas para ser abençoado. Você não coloca a sua vida à disposição do reino para cumprir o propósito de Deus e não o seu propósito. A partir do versículo 11, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe, e o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. E ali ele desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O que nós vemos aqui na vida desse filho? Alguém que quer viver a vida do seu próprio jeito. Eu quero viver a vida da minha parte, e eu estou indo embora, eu vou viver a minha vida do meu jeito. Eu estou cansado dessa vida. Longe do pai, longe da casa do pai. Esse tipo de pessoas são aquelas pessoas que não têm aliança com o pai. Eles não têm aliança com o Senhor, eles não têm aliança com o reino. Eles
como eu disse, eles são os frequentadores de igreja, mas ele não congrega em um lugar, ele não tem uma aliança com o reino de Deus, ele não coopera com o reino de Deus, ele quer apenas ser beneficiado. Eu vou lá na igreja para ser abençoado, eu vou na igreja para Deus ouvir a minha oração, eu vou lá na igreja para Deus fazer alguma coisa. Irmão, que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Um evangelho de interesses? Que a gente só faz as coisas para receber os benefícios? E nós temos um monte de gente hoje, dessa forma, que eles querem viver a vida do seu jeito. Eles não querem congregar, eles não querem ter um vínculo com uma igreja, porque ele não quer que ninguém se meta na sua vida. Eu vou viver a minha vida do meu jeito. Ele não tem comprometimento com a obra, ele não tem comprometimento com o reino, ele não tem comprometimento com o Pai. Mas se tratando dos benefícios do reino, se tratando dos benefícios do evangelho, ele está pronto para receber. Inclusive, até quer ser salvo. Então aqui, nós percebemos através da vida desse filho mais moço, pessoas que usam do evangelho, que se aproveitam do evangelho, apenas para realizar os desejos do seu coração. Esse menino, ele tinha um anseio, conhecer o mundo, conhecer a vida. E quando ele pega a herança, é isso que ele faz, chegando ao ponto de gastar tudo. Ele gastou tudo. Perdeu e foi parar no fundo do poço. Essa é a consequência daqueles que se distanciam de Deus, aqueles que se distanciam do evangelho. E eu ressalto aqui, irmãos, o fato de nós estarmos aqui hoje, de cantarmos alguns hinos ao Senhor, de orarmos, até clamarmos a Deus em momentos no culto, não significa que nós amamos o Pai. Infelizmente, tem pessoas que eles só estão no evangelho porque eles querem serem beneficiados. Eles só estão atrás da recompensa, dos benefícios. Muitos, infelizmente, querem um Deus que se prostre às suas vontades. Eu quero, eu preciso. Tem que ser na hora dele, tem que ser do jeito dele. E eles querem que o Senhor se dobre de joelhos diante das suas vontades. Irmão, o evangelho não é isso. No evangelho somos nós que nos dobramos humildemente na presença do Senhor, clamando por sua misericórdia, por sua graça. Nós não merecemos, mas nós precisamos nos render diante dele, dependentes da sua graça. Mas infelizmente tem aqueles que querem que o Senhor faça a sua vontade, custe o que custar. E quando o Senhor não faz, ele fala assim, então também não vou mais na igreja. Então também não te sirvo mais. Infelizmente nós temos aqueles que se comportam como o filho mais novo. E o fim de toda pessoa que vive desse modo, que não querem comprometimento com o Pai, que não tem comprometimento com o reino, que estão apenas em busca dos benefícios, infelizmente, o fim da vida dessas pessoas, o fim dessa corrida, dessa trajetória, é o fundo do poço, é a lama. Não é porque Deus quer, é porque as suas escolhas te levam para esse lugar. Quanto mais distante você estiver da presença de Deus, da casa do Pai, da presença daquele que tem a autoridade sobre a sua vida, mais fracasso você vai viver. Você pode hoje estar coberto de recursos, você pode hoje estar vivendo maravilhosamente bem, mas se você estiver distante do propósito de Deus, o seu futuro, infelizmente, é a lama. Como o filho pródigo experimentou. Ele foi parar no fundo do poço, ou mais propriamente, dentro de um chiqueiro. O filho do pai rico, o filho do fazendeiro rico, que tinha todos os bens, os recursos à sua disposição, mas que agora está enfrentando uma realidade espiritual. Porque aqui nós estamos falando de coisas espirituais. Ele está enfrentando uma realidade espiritual que o levou à miséria, ao esgotamento, à frustração.
Mas a sequência da parábola fala que lá no fundo do poço, lá no chiqueiro, lá na miséria, o que acontece com esse filho? Presta atenção aqui. O que acontece com esse filho? Ele cai em si. Ele cai em si. Sabe o que está acontecendo com ele aqui? Lá naquele chiqueiro, lá naquela lama, naquele lamaçal que ele estava vivendo, ele recobra a sua verdadeira consciência. Ele lembra que ele tem um pai. E ele vai lembrar que o pai não é como um qualquer pai. O pai dele é bom. Ele diz assim: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até os trabalhadores da casa do meu pai são tratados com dignidade. Ele lembra do amor do pai e por isso, ao recobrar a sua consciência, ele toma a atitude de voltar. O que acontece com esse menino? A graça de Deus alcançou ele na sua miséria espiritual. E eu oro a Deus para que a graça de Deus te alcance também na sua miséria espiritual hoje. Você está distante de Deus, está distante do propósito de Deus. Você serve a Deus apenas para ser abençoado, mas que a graça de Deus te alcance e você possa recobrar a sua consciência antes de ir para a lama. O filho decide voltar e a Bíblia diz que ele volta. Isso fala de reposicionamento. Mas agora, entendendo que o meu pai é bom, o meu pai é misericordioso, o meu pai é justo. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que não tinha ninguém lá. Não tinha um pastor para dizer para ele: olha, filho, ei, meu irmão, volta para casa. O que você está fazendo aqui? Olha a vida que você está vivendo. Você vivia lá com seu pai, vivendo do bom e do melhor, e agora você está vivendo essa realidade aí. Não volta para sua casa. Não tinha ninguém, não tinha um irmão da igreja, não tinha um diácono, não tinha um intercessor, não tinha um líder de célula, não tinha ninguém para dizer para ele: ei, volta, você está indo na direção errada. Mas quando ele cai em si, sabe o que me leva a entender? Que a graça de Deus alcançou ele naquele lamaçal. Que a graça de Deus foi lá naquele chiqueiro, naquela podridão, e convenceu ele. Irmão, eu não tenho o poder de convencer você. A igreja não tem poder de convencimento. Só quem convence o pecador e o leva ao arrependimento é o próprio Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. E a graça de Deus, por intermédio do Espírito Santo, ela pode alcançar você, independente dos seus erros, das suas falhas, das suas escolhas erradas. Quem me entende aqui nessa noite? Não há quem podia convencê-lo do seu erro, mas o Espírito Santo convenceu. Ao ponto dele tomar a decisão de se reposicionar, de voltar para casa. A partir do versículo 17 diz assim: então caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar. Vou voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus diante do Senhor e já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, põem um anel no dedo dele e sandália nos seus pés, tragam e mate o bezerro gordo e vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Quando o filho lembra do amor do pai, quando ele decide se reposicionar e voltar, ele experimenta o arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno implica em mudança. Eu já disse algumas vezes aqui, a mudança, o arrependimento nos leva a uma mudança de mentalidade, uma mudança nos nossos sentimentos e uma mudança nas nossas atitudes.
Você vai entender que você se arrependeu de fato quando há uma mudança na sua forma de pensar. Não, peraí, eu estou no caminho errado, eu estou fazendo a coisa errada, isso não está certo. É a concepção na mente, mas não pode ficar apenas com essa concepção a nível de mente, ela tem que descer para o coração. É quando eu começo a sentir uma profunda tristeza por ter desagradado a Deus, desobedecido a Deus. É quando eu me arrependo de verdade, eu digo: Senhor, me perdoa, eu errei, eu não vou fazer mais isso. Você sente uma tristeza profunda, mas o arrependimento não pode ficar apenas em lágrimas. O arrependimento tem que ser acompanhado de atitudes. A Bíblia diz que ele decidiu voltar para a casa do pai, e foi. Ele foi de encontro ao seu pai. Mas primeiro ele cai em si, ele é levado ao arrependimento. Então, quando ele está chegando perto da sua casa, decidido a se reposicionar, a Bíblia diz que o pai o avista de longe. E algo me chama a atenção aqui também, é que o pai, quando avista o filho, ele vai em direção ao filho. Ele correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou. Ele traz o filho de volta. Talvez se nós estivéssemos lá como vizinhos, nós faríamos o seguinte: olha lá, tá vendo ali? O filho fez o que fez, agora está lá o bobo recebendo o filho de volta. Não é justo. Talvez os próprios empregados também falaram: não acredito que ele vai receber o filho de volta. Olha o que ele fez, gastou herança, tudo, vai gastar tudo de novo. Mas Deus, irmãos, eu volto a repetir, Ele não é como nós. Enquanto nós erramos, enquanto nós entendemos que precisamos nos arrepender, Ele vem ao nosso encontro, Ele muda a nossa história, Ele restitui a nossa vida dentro do reino, Ele restitui a nossa vida dentro do Evangelho, porque houve uma concepção, houve um entendimento, e agora acompanhado desse entendimento, uma atitude de mudança. Pastor, então o que o senhor está querendo dizer? Que nós precisamos nos reposicionar diante do tipo de evangelho que nós estamos vivendo. Se você viveu o tempo todo apenas querendo os recursos, as bênçãos, as riquezas, as curas, os milagres do evangelho, se arrependa hoje mesmo e mude a sua vida. Tenha aliança com o Pai, tenha comprometimento com o Pai. Ah, pastor, mas eu errei, eu vivi a minha vida a meu próprio modo, do meu jeito, mas o Senhor está aguardando você voltar. E quando Ele entender isso, que há arrependimento no seu coração, pode ter certeza, Ele já está vindo ao seu encontro, e Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer restituir você, Ele quer pôr roupas novas, Ele quer pôr sandálias novas, Ele quer pôr um anel no seu dedo, que simboliza a autoridade. Deus quer fazer festa no céu, por causa de um pecador que se arrepende, irmão. Você entende isso? E às vezes nós usamos isso muito para falar para o descrente. Não, nós estamos falando de alguém que era filho, que tinha a identidade de filho dentro da sua casa, mas que agora está vivendo como um mendigo, por causa das suas escolhas erradas. Essa decisão do filho de voltar fala de reposicionamento. E eu ouso afirmar, mais uma vez, que nós precisamos nos reposicionar no Evangelho. Que tipo de mentalidade é a nossa dentro do Evangelho? Que tipo de comportamento é o nosso dentro do Evangelho? Este pai aqui não é como nós, irmãos. Ele é diferente, ele é um pai amoroso, gracioso. E esse pai está te esperando hoje para te abraçar e fazer uma festa por um pecador que se arrepende. E aí talvez você possa se colocar como o filho mais velho. Não, eu não, eu sou melhor. Talvez você possa se colocar como os fariseus, os escribas. Por que Jesus está sentado com pecadores? Eles não merecem. Você está vivendo a vida do seu jeito? Se arrependa. É do seu jeito que você está vivendo o Evangelho? Então se arrependa, porque o Evangelho tem que ser vivido do jeito de Deus. O verdadeiro Evangelho deve ser vivido do jeito de Deus. Você está distante? Então volte. Vem se reposicionar dentro do Evangelho. Nunca, irmão, nunca vai ser tarde demais para voltar. E hoje o Senhor te espera de braços abertos. Amém? O Pai está te esperando.
E nós temos aqueles que se relacionam com Deus para terem os benefícios, que é o mais velho. Parecem ser iguais, mas são diferentes. Nós temos aqueles que não querem relacionamento, só os benefícios, mas nós temos aqueles que servem para ter benefício. Fala daqueles que vivem dentro da igreja. Por que você serve na igreja? Por que você trabalha na igreja? São aqueles que se acham mais merecedores do que os outros. E o discurso dele é assim, ó: eu nunca me desviei. Olha o discurso do filho: eu sempre obedeci os seus mandamentos. E nós temos, infelizmente, gente com esse perfil dentro da igreja, que ele olha para a vida do outro, que ele se acha mais justo do que o outro, ele se acha mais santo, mais correto do que o outro. Infelizmente, essas pessoas também se comportam como o filho mais velho, que nunca estão satisfeitos. Eles não lembram do que Deus fez. O pai havia repartido os bens, a herança com ele, mas ele ainda, nesse momento, não estava recordando dos benefícios que ele já tinha tido, ao ponto dele dizer ao pai: o senhor nunca me deu um cabrito. Infelizmente, nós temos esse tipo de gente dentro da igreja, que são insatisfeitos, que se julgam melhores. Fruto Sagrado é uma banda cristã, de rock cristão. Não sei se você já ouviu. Muito bom, Fruto Sagrado. Tem uma música deles que o título dela: A Volta dos que Não Foram. E o refrão da música diz assim: a volta dos que não foram, a revolta dos que não foram. Pior do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. O que nós temos aqui? Um filho que se perdeu longe e um filho que se perdeu dentro. Que ele está ali servindo ao pai, mas ele vive como um escravo. A mentalidade dele é uma mentalidade egoísta. A mentalidade dele é uma mentalidade julgadora. São aquelas pessoas que só obedecem a Deus, que só trabalham no reino de Deus, pensando naquilo que vão receber, seja por bênçãos ou por reconhecimento. Infelizmente, a gente tem pessoas que vivem assim. São os legalistas dentro da igreja. Eles gostam de obedecer leis, mas eles são como um cachorro com uma focinheira. Eles só não mordem porque estão presos, porque não pode, mas o dia que tirar a focinheira, ele morde todo mundo. Tem gente que vive na igreja dessa forma: ele só não peca porque tem a coleira, tem a focinheira da religião. Aí eu não posso, que a minha religião não permite. Ele não foi transformado. Ele não peca porque ele teve uma transformação genuína. Não. Ele não peca porque a religião está limitando ele. E tem muita gente que vive dentro do evangelho dessa forma. Ele está louquinho para pecar. O coração dele pulsa para pecar. Mas pastor, isso não é bom? Irmãos, o que é bom é receber uma transformação genuína no nosso interior, aonde você vai receber uma libertação completa, que você vai poder dizer assim: ó, eu não peco porque eu não tenho mais vontade de pecar. Isso não me atrai porque eu já fui liberto. Isso não chama a minha atenção porque eu já recebi uma transformação no meu interior. Irmãos, infelizmente tem gente vivendo dentro da igreja que vive acorrentado pela corrente da religião. Mas eu quero dizer para você que a graça de Deus pode te alcançar, irmão. Ela me alcançou e eu lembro do dia que a graça de Deus me alcançou. Eu fui liberto, eu fui transformado, e a partir dali o meu interior foi transformado, foi renovado. Eu me tornei uma nova criatura. As minhas motivações, meus sentimentos, minhas atitudes mudaram a partir daquele encontro com o Senhor Jesus. E aí nós temos a segunda compreensão de que é como viver, como se posicionar no evangelho. Como que eu devo me posicionar no evangelho? Primeiro, reposicionar no evangelho é entender que o evangelho não é sobre nós, mas sobre Jesus. O evangelho não é sobre nós, é sobre Jesus. As parábolas aqui contadas, irmãos, está falando de Jesus. Jesus conta as parábolas para falar dele mesmo. Da mesma forma
que o pastor foi de encontro à ovelha perdida, eu vim de encontro à humanidade, para salvar a humanidade. Da mesma forma que aquela mulher sumiu aquela dracma e foi até ao ponto de se sacrificar, de gastar um tempo para alcançá-la, para encontrá-la, eu também estou disposto a pagar um alto preço para resgatar a humanidade. Custe o que custar, eu estou disposto a pagar. O que nós percebemos aqui, irmãos, na vida dos filhos também, é essa verdade de que o nosso Pai, Ele vai ao nosso encontro, independentemente das nossas escolhas erradas. Tem muita coisa que precisa mudar na nossa mente, na nossa crença, irmão. Até mesmo em relação às verdades da palavra de Deus. O que nós temos aqui? Que nós aprendemos na sua Bíblia? Quais são as 3 parábolas que são apresentadas aí? Primeira? Da ovelha perdida. Segunda? Dracma. Da dracma perdida. Terceiro? Filho pródigo. Mas eu quero dizer para você que Jesus não contou essas parábolas. Como assim, pastor? Jesus não contou a parábola da ovelha perdida. Ele não contou a parábola da dracma perdida. Ele não contou a parábola do filho pródigo. O título da sua Bíblia te induz a isso. Mas eu quero dizer para você que alguns títulos da sua Bíblia não têm coerência com a Bíblia. Foram colocados aí para facilitar a localização. Por exemplo, versículos e capítulos não tem na Bíblia. Só foram colocadas a partir do 7º, 8º século para facilitar a nossa localização na Bíblia. Inclusive os títulos. E quando você vê lá o título sobre a ovelha perdida, o que te leva a pensar? De que você é o centro. Quando nós ouvimos o título dracma perdida, nos leva a pensar primeiro aonde? Na moeda que foi perdida. Quando nós ouvimos falar do filho pródigo, nos leva a pensar em quem? No filho que tomou a decisão errada. Mas Jesus não está querendo falar sobre isso. O que Jesus está querendo transmitir aqui é que Ele é o pastor que tem 100 ovelhas. Então deveria ser o pastor de ovelhas, ou o pastor das 100 ovelhas, que mesmo uma se extraviando, Ele vai ao encontro dessa. E muitas pessoas acham que essa função é do pastor da igreja. Não, mas o pastor tem que ir atrás das ovelhas. Irmão, não tem nada que a igreja, o pastor possa fazer que vai levar as pessoas ao arrependimento. Somente Jesus pode fazer. E ele está dizendo assim, ó, eu sou o pastor e eu estou disposto a ir de encontro à ovelha perdida. Nós estávamos perdidos e ele veio ao nosso encontro. A mentalidade, essa crença que você aprendeu está errada. Porque nós achamos que o Evangelho é sobre nós. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Jesus. É sobre a graça dele sobre nós, irmãos. Então o personagem principal aqui não é a ovelha perdida. O personagem principal aqui é o pastor que está disposto a ir atrás daquela que se perdeu. O personagem principal aqui não é a dracma, é a mulher que representa tanto o pastor como a mulher, como o pai representam Jesus. A parábola não é do filho pródigo, a parábola é do pai amoroso, do pai de amor, que vai até as últimas consequências para trazerem os filhos de volta. Ele foi de encontro ao filho que saiu de casa, mas ele também vai de encontro ao filho que não quer entrar na casa por causa do outro que retornou. Vocês entendem isso, irmãos? Não é uma parábola sobre nós, não é um evangelho sobre nós. O evangelho é sobre aquilo que Jesus fez por nós, e isso muda tudo. Reposicionar no evangelho é a gente sair de cena e deixar que Jesus entre. Quando nós assumimos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tudo muda na nossa vida, porque agora Deus nos olha através de Jesus, do sacrifício de Jesus. O sangue dele nos cobre de todo o pecado, nos perdoa de todo o pecado. Você pode ficar de pé. Então, reposicionar no evangelho é entender que não somos nós que encontramos a Deus, mas foi ele que nos encontrou, é ele que nos encontra. É Deus que vai na direção do perdido. Pastor que vai em direção à ovelha que se perde, a mulher que foi em direção à moeda,
E eu disse pela manhã, essa mulher mais louca da Bíblia, irmão. Ela perde uma moeda, e quando ela encontra, ela gasta as 10 para comemorar aquela que ela encontrou. Não tem coerência. Mas assim é Deus, irmão. Ele está disposto a gastar tudo, a investir tudo para encontrar você de novo. Ele está dizendo que para Deus você tem um valor inestimável. Que Ele, o próprio Deus, irmãos, enviou o seu Filho para pagar um preço alto para morrer em nosso lugar. Nós vemos um pai que está disposto a ir de encontro ao seu filho mais novo e abraçar e o beijar e trazer de volta, restituí-lo. Nós vemos um pai que vai em busca do filho mais velho, que está ali ouvindo a festa, porque ele está incomodado. Quando ele chega ali e vê o barulho de festa, quando ele vê a bombox tocando lá, o pancadão tocando lá, a festa correndo, ele fala assim: o que está acontecendo aí? Não, aquele seu irmão voltou e seu pai mandou matar um novilho cevado e agora eles estão festejando. E aí eles emburram. Quer dizer para você, querido, que tem espaço para arrependimento para 2 filhos. Tanto aqueles que querem somente os benefícios, como aqueles que estão dentro de casa, mas que ainda não entenderam que são filhos, que também são herdeiros, que também podem usufruir da herança de Deus. O pai vai dizer para o filho mais velho: meu filho, você estava aqui comigo o tempo todo, tudo que é meu é seu. Mas infelizmente tem muitas pessoas que vivem limitadas, eles têm uma mentalidade de escravo. Você pode curvar a sua cabeça. Reposicionar no Evangelho, irmão, é entender que Jesus valoriza aqueles que não têm valor nenhum, aqueles que desprezam ao Senhor, aqueles que vivem o Evangelho de forma equivocada. Deus está te chamando hoje a um conserto. Deus está te chamando hoje a um reposicionamento dentro do Evangelho. Coloque a mão na altura do seu coração. Talvez você precise de um conserto hoje. Você precisa tomar uma decisão hoje. A decisão de se reposicionar dentro do Evangelho, de mudar a sua concepção, a sua forma de servir a Deus. Quem sabe você se distanciou da casa do Pai e você tem tentado viver a vida do seu jeito. É hora de voltar. Será que você pode ser motivo de ter festas no céu hoje?